Glória a Deus, você encontrou? Diga amém. Amados, esta é agora a segunda carta que lhes escrevo. Em ambas quero despertar com essas lembranças a sua mente sincera, para que vocês se recordem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento do nosso Senhor e Salvador, que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra, esta formada de água pela água, e pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem, estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Não se esqueçam disso, amados, para que o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como um ladrão. Os céus desaparecerão como um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus, apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo, e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenham-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados, inculpáveis. Tenham em mente que a paciência do nosso Senhor significa a salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu, com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas desses assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes, instáveis, torcem, como também fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça, no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Feche os teus olhos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos nesta noite por estarmos aqui na tua casa. Pai, eu te peço pela tua graça, pela tua misericórdia, que o Senhor possa falar conosco por intermédio da tua palavra, Senhor. Usa a minha vida pela tua misericórdia, Senhor. Usa a minha vida para glorificar o teu santo nome, Senhor. Fala conosco nesta noite, pois precisamos ouvir a tua voz. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pode tomar o teu assento, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. E você que está em casa, dá um glória a Deus. Amém. Glória nunca é demais, né, irmãos? Jesus vai voltar, amém? Jesus está voltando, amém? E nós vamos, amém? Glória a Deus. Você crê nessa promessa, nessa palavra de Deus, que Jesus vai voltar? Glória a Deus. Quando nós falamos do apóstolo Pedro, este que escreveu esta carta,
Quando nós falamos dele, logo à mente nós fazemos uma associação com o seu temperamento. Pedro, um homem bruto, um homem bravo, um homem explosivo, um homem que falava o que vinha à sua mente, um homem que tomava a frente, muitas vezes numa conversa, um homem que, mesmo andando com Jesus, pega a sua espada e corta a orelha de Malco. Este homem foi transformado, este homem foi mudado, porque este homem, além de ter andado com Cristo, ele foi cheio do Espírito Santo de Deus. E só há mudança quando nós somos cheios do Espírito Santo de Deus. Este homem, ele exaltava a sua coragem. Certa vez Jesus chega para Pedro e diz: Pedro, ainda hoje me negarás. Eu não. De jeito nenhum, Jesus. Todo mundo pode te negar, mas eu não, Jesus. Você pensa que você se conhece? Mas quem te conhece de verdade é Deus. Muitas vezes nós confiamos demais em nós, acreditamos demais em nós. Aliás, esses pregadores coach diz que você pode tudo, mas nós sem Deus não podemos nada. O que nós podemos é por causa de Deus. Então, Pedro, ele era autoconfiante, mas Jesus está tratando com ele: Pedro, ainda hoje me negarás. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes, Pedro. Não, Jesus, eu não vou te negar. Porque Pedro confiava demais na sua capacidade, em si próprio. Mas a palavra do Senhor vai dizer em Salmo 27:7, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós confiamos em Deus. Nós confiamos no Senhor. Nós não confiamos na força do nosso braço, nós não confiamos no nosso intelecto, nós não confiamos no nosso cartucho, nós confiamos em Deus. Nós sabemos que tudo que acontece é direção, é permissão, é vontade de Deus. É Deus que está na frente, é Deus que opera em todas as coisas. Quando a Bíblia diz: uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, porque quando o povo de Israel saía para as batalhas, os inimigos, os amalequitas, os filisteus, os inimigos do povo de Israel, eles se preparavam confiando na força dos seus animais, eles confiavam nas suas armas, eles confiavam nas suas proteções, nas suas habilidades. Mas ele vai concluir dizendo: mas nós não confiamos nestas coisas, nós sabemos que são necessárias, mas nós confiamos em Deus. Irmão, confia no Senhor. Não confia somente em você, não acredite somente em você, mas acredite que Deus está com você, e porque Deus está com você, já deu tudo certo. A porta se abriu, o relacionamento se restaurou, o ministério foi abençoado, porque Deus está contigo. A sua confiança deve estar no Senhor. É no Senhor. Nós devemos confiar no Senhor, porque nós somos limitados. Jesus chega para Pedro: ei, Pedro, eu sou o que sou, Pedro. Eu te conheço por dentro e por fora. Ei, Pedro, eu conheço os teus pensamentos. A palavra vai dizer lá em Salmos: antes que as palavras sejam formadas nos nossos lábios, Ele já conhece. Ele já conhece. Ele já conhece, irmãos, porque Deus nos conhece no íntimo, no oculto e no profundo. Ele sabe o que está aí dentro da tua alma. Ele sabe os teus pensamentos. Ele sabe os teus anseios. Ele sabe os seus desejos. Ele sabe de todas as coisas, irmãos. Então não confia na força do teu braço, mas confia no Senhor, porque Ele está contigo. Pedro era um homem controlado pelas emoções. Ora, Pedro estava, sabe aquele tipo de gente que é 8 ou 80? Parece que Pedro era esse tipo de gente. Ora, Pedro estava feliz.
E estava lá pescando, não pegou nada, estava desanimado, natural, lógico. Você saiu e não conseguiu produzir nada, voltou triste. Mas Jesus falou: ei, Pedro, lança a rede do outro mar, do outro lado do barco. Senhor, nós pescamos a noite inteira. Eu já enrolei a rede, já lavei a rede. Mas porque o Senhor está falando, eu vou obedecer. Segredo da vitória é obedecer a palavra de Deus, irmãos. Joga a rede, Pedro. Ele jogou a rede, irmãos. E a pesca foi maravilhosa. Porque quando você faz o que Deus manda, o resultado é maravilhoso. E Jesus fala para Pedro: ei, Pedro, a partir de hoje, não será mais pescador de peixe, mas será pescador de almas. Você vai cuidar do meu rebanho. Você vai pastorear, porque você é Pedro. E sobre ti, Pedro, coloquei sobre a pedra. E sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A partir daquele momento, Deus chama Pedro para pastorear o seu rebanho. E Pedro ainda, mesmo passando por todos esses processos, andando 3 anos com Jesus, Pedro ainda tinha o seu lado sanguíneo, o seu lado explosivo, o seu lado bruto. Porque às vezes, irmãos, tem um ditado que diz que quando nós somos apertados, espremidos, nós revelamos o que verdadeiramente está dentro de nós. E quando somos espremidos, é que mostramos quem somos de verdade. Por exemplo, você está num trânsito e recebe aquela fechada. Qual é o seu primeiro pensamento? Vai com Deus, querido. Deus te deu o livramento. Ou você, vai lá, filho de Nabucodonosor. Irmão, a Bíblia diz: irai-vos, mas não pecai-vos. O primeiro instinto talvez foi sim de revidar, de correr atrás e tirar satisfação. Mas você tem o domínio próprio, amém? Porque a Bíblia diz que aquele que é cheio do Espírito Santo, do fruto do Espírito é o domínio próprio. Mas tem muito crente que tem um domínio alheio. O próprio ele não tem. Mas o alheio é uma benção. Quer dominar todo mundo, mas ele mesmo não domina ele mesmo. Mas Pedro estava lá, sendo trabalhado para um ministério por 3 anos por Jesus. Andando com Jesus. Jesus sendo o exemplo para os seus discípulos de como eles deveriam ser. Porém, Pedro ainda andando 3 anos com Jesus, vendo os milagres, vendo as maravilhas, vendo os ensinamentos, ainda não tinha recebido o Espírito Santo em sua vida. Talvez ele era um crente de verdade, obediente à palavra de Deus, mas ainda ele tinha esse temperamento explosivo dentro dele. E ele precisou receber o Espírito Santo para vencer esse temperamento. Porque quando chega ali, irmãos, no dia de Pentecostes, ordem de Jesus: ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Naquele momento, eles recebem o Espírito Santo. E eles se tornam nova criatura, porque naquele momento eles nascem agora do Espírito. Eles eram nascidos da carne, mas agora nasceram do Espírito. E quem nasce do Espírito tem mudança. Quem nasce do Espírito tem novidade de vida. Então quem nasce do Espírito agora vive uma vida de novidade na presença do Senhor. Uma vida transformada. Aquele que mentia não mente mais. Aquele que roubava não rouba mais. Aquele que brigava não briga mais. Porque agora o Espírito Santo habita nele. E porque o Espírito Santo habita nele, ele é uma nova criatura.
Ninguém muda ninguém, só Deus muda. Há uns anos atrás, aconselhamos um casal de namorados. Eles queriam se casar, mas o rapaz ainda era muito imaturo, não tinha um trabalho fixo, não tinha condições de assumir as responsabilidades de um casamento. E conversando com aquele casal, explicamos para a moça, falamos, não tem como vocês casarem agora. Olha como ele ainda precisa ser amadurecido, como ele precisa ainda mudar algumas atitudes. Não, quando a gente casar, eu mudo ele. Conclusão, irmãos, pouco tempo depois, divórcio. Porque não tem, irmãos, nós não vamos conseguir mudar ninguém. Eu posso andar 3 anos com uma pessoa, ensinar os princípios da palavra, ensinar os melhores conselhos, mas só Deus, só o Espírito Santo tem o poder de transformar, tem o poder de mudar o caráter de uma pessoa. Então, irmãos, Jesus estava falando para Pedro, Pedro, você vai apacentar o meu rebanho. Pedro, mas você vai me negar, mas você vai ser peneirado. Mas depois de ser peneirado, você vai ser aprovado, porque você vai receber o Espírito Santo. Quando você receber o Espírito Santo, você vai ser uma nova criatura. Quando você for uma nova criatura, você vai apacentar o rebanho do meu Pai. Pronto, agora Pedro está aqui transformado. Pedro foi tão transformado, irmãos, porque você prestou atenção na leitura, no versículo 15, ele está falando do apóstolo Paulo. Sabe o que aconteceu, Pedro e Paulo? Certa vez, foi a única vez que Paulo foi visitar os apóstolos, ele esteve ali juntamente com Pedro, e teve ali uma conversa, e Pedro falou assim, olha, Paulo falou para Pedro, Pedro, está quase aqui travando a língua, né, aqueles cursos para destravar a língua, né, aí Paulo fala para Pedro, ô Pedro, larga a mão de ser hipócrita, quando os judeus os crentes judeus, não estão na mesa, você se assenta feliz com os crentes gentios, aqueles que não eram judeus. Porém, quando os judeus chegam, que são os circuncidados, pela lei, pela aliança de Abraão, você se levanta da mesa dos gentios e vai se sentar na mesa dos judeus. Larga a mão de ser hipócrita. Sabe o que Pedro fez? Você tem razão, Paulo. Se fosse o Pedro de outrora, já puxava a peixeira, irmão. Mas agora Pedro ele foi transformado, porque aqui ele vai falar, porque o apóstolo Paulo escreve nas suas cartas. E é até difícil de entender o que ele escreve, porque ele escreve com tanta sabedoria, com tanto entendimento, que às vezes a gente tem dificuldade de entender o que Paulo escreve, e tem muita gente que está pegando essas coisas que Paulo está escrevendo, e está distorcendo, fazendo heresias. E Pedro, quando escreve esta carta, ele escreve justamente para isso, para debater algumas heresias que estavam acontecendo na igreja. Porque as pessoas não estavam acreditando na palavra. E porque as pessoas não estavam acreditando na palavra, estava distorcendo a palavra, dizendo que a palavra não era verdade, que a palavra eram apenas coisas antigas. E estão ensinando isso nos dias de hoje. Que a palavra é um livro de história, mas não é, irmãos, a palavra é a palavra de Deus, ela é inspirada, homens inspirados, ela continua sendo a palavra de Deus para mim e para a sua vida. O que ela diz é verdade, não é mentira, não é engano, o que ela diz é verdade, porque é a palavra de Deus para as nossas vidas. Irmãos, e Pedro então vai escrever sobre a palavra, que ela é a palavra de Deus, ela tem que ser ensinada. Pedro vai tratar alguns assuntos. Que assuntos são esses? O primeiro assunto que Pedro vai tratar aqui neste capítulo é a volta de Jesus. Jesus vai voltar, Jesus está voltando e a igreja vai ser arrebatada. Ele está tratando que esse assunto é verdade.
não é mentira, porque eles começaram a zombar. Que isso? Jesus não vai voltar não. Está aqui no texto. Estão zombando que Jesus vai voltar, mas não vai voltar. E Pedro vai dizer para ele: Jesus vai voltar. Vai voltar, porque a Bíblia diz que ele vai voltar. Jesus diz que ele vai voltar. Ele não disse quando, mas ele disse que ele vai voltar. Porque a palavra de Deus, irmãos, é verdadeira. E o Antigo Testamento, pastor, é verdadeiro. E o Novo Testamento, pastor, é verdadeiro. Você quer saber se Jesus vai voltar? Lê Mateus 24, irmãos. O próprio Senhor Jesus dando sinais que ele ia voltar. Aqui nesse capítulo 3, versículo 1 e 2, diz assim: amados, esta é agora a segunda carta que lhes escrevo. Em ambas quero despertar com essas lembranças. Ou seja, já foi ensinado, já foi pregado, já foi falado, mas por causa da mentira, do engano, estão se esquecendo. Mas eu quero novamente com essa outra carta, porque eu já escrevi a primeira, agora com a segunda eu quero trazer a lembrança à mente de vocês, a sincera, para que vocês recordem das palavras proferidas no passado. Por quem? Pelos santos profetas, e os mandamentos da palavra do nosso Senhor e Salvador, e os apóstolos que ensinaram para vocês. Então, irmãos, os profetas falaram: Jesus vai voltar. Jesus falou: eu vou voltar. Os apóstolos falaram: Jesus vai voltar. Então se lembra disso, irmãos, porque Jesus vai voltar. Ele vai voltar, é verdade, irmãos, não é mentira, não estou enganando vocês. Eu creio na palavra de Deus que diz que Jesus vai voltar. Jesus vai voltar, porque ele vai ser glorificado. Ele deixou os sinais para nós crermos que ele vai voltar. Ele vai voltar. Segunda coisa, primeiro, ele vai voltar. Segunda coisa, ele começa a combater então essa mentira, dizendo que Jesus não voltaria. No versículo 3 ele vai dizer: antes de tudo, saibam que nos últimos dias. Quando? Últimos dias. Quando é isso? Hoje. Surgirão escarnecedores zombando e seguindo as suas próprias paixões. Os escarnecedores estão surgindo nos últimos dias, zombando que Jesus não vai voltar, porque eles estão vendo as suas próprias paixões, aquilo que eles querem, suas próprias vontades, e eles estavam se filtrando dentro da igreja, porque ele está escrevendo para a igreja, para os crentes, que estavam se infiltrando dentro da igreja, lançando mentiras, e ele vai debater, porque eles estavam vivendo no pecado, e queriam que eles vivessem no pecado. Eles tentam falar que a palavra não é verdade, porque assim, como disse Paulo, sem lei não há pecado. Você sabe que é mentira, porque a lei fala que é mentira. Você sabe que não se deve adulterar, porque a Bíblia diz que não se deve adulterar. Você sabe que não se deve matar, porque a Bíblia diz para não matar. Então, por causa da palavra, nós entendemos que sem lei o povo peca. Por isso que Deus usa Moisés para escrever as leis, para que houvesse uma regra, um respeito, porque se não tiver regra, cada um faz o que quer, e vira uma bagunça, irmãos, vira uma bagunça. Então nós precisamos acreditar, porque, irmãos, eles queriam, olha o que eles queriam fazer, irmãos. Eles ensinam o que é melhor para viver, ele ensina que é para nós vivermos no conforto, e não no confronto do pecado.
Porque se você fala que é pecado, então você vai ter que confrontar o pecado. Você vai ter que lutar contra o pecado. Então eles falam, não é pecado não. Pode fazer, não tem problema. Não, isso aí não tem problema. Deus é amor. Mas aqui nesse texto, Pedro vai tratar. Deus é amor? É amor. Mas Deus também é justiça. Deus é santo e chama a sua igreja, chama a minha vida e a sua vida para a santidade. Deus é Deus. Versículo 11. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus, apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo, e os elementos se derreterão pelo calor. Vivam de maneira santa e piedosa, porque o Senhor vai voltar, e a nossa espera precisa ser em santidade. O Senhor vai voltar, e precisa ser a igreja estar em santidade. Irmãos, a gente sempre fala isso, e a gente sempre escuta falando, se Jesus voltar agora, você tem certeza que você vai? Se você não tem certeza, o que está impedindo de você estar preparado para estar indo? É hora de nós estarmos preparados para o dia da vinda do Senhor. Porque a qualquer momento, Ele vai voltar. Porque aqui, irmãos, vai falar, Deus é amor? Joia, Deus é amor, maravilha, Deus é amor. Hipergraça. Não tem problema não. Você só nega impostos? Tranquilo. Não tem problema não. Você está em adultério? Mas teu dízimo é bom, hein, irmão? Fica tranquilo, não fala para ninguém. Deixa tranquilinho. Semente bastante, irmão. Não tem problema não. Isso aí vai melhorar. Mas Pedro, ele vai fazer aqui uma comparação para a igreja, para nós, com os dias de Noé. Para você ver que o negócio é sério e é pesado, irmãos. É uma palavra para te levar para o céu e não para te ensinar a viver na terra. Que eu acho tão bonito que nem o pastor Augusto veio aqui e pregou uma bênção, palavra de vitória. Eu falo, Deus, por que o Senhor só me dá essas palavras assim, duras assim, palavra que mexe assim, para bater? Aí cada um tem uma medida, né, irmãos? Outro dia o pastor Augusto vai pregar de novo e vai ser bênção. Glória a Deus. Mas vai recebendo essa aqui também que vai preparar você para morar no céu. Ele vai fazer uma comparação, irmãos, dizendo para eles, olha, nos tempos de Noé, a terra acabou em água. Alguns dizem, não, foi só na região ali onde eles estavam. Outros dizem, não, foi a terra toda. Mas a Bíblia dá a entender que foi a terra toda. A Bíblia dá a entender que foi toda a terra, foi alagada, sobrando somente Noé, sua esposa, seus filhos, e as mulheres de seus filhos, e os animais. Só aqueles que estavam na arca foram salvos. Só aqueles que estão na igreja de Cristo serão salvos no dia do arrebatamento, no dia do juízo. Só a igreja será salva. É para você dar um glória, irmão. Porque se você faz parte da igreja, você será salvo naquele dia. E ele vai fazer uma comparação. Assim como Deus acabou com a terra, através da água do dilúvio, assim vai acabar a terra através do fogo, através do calor. Por 3 versículos aqui nesse capítulo, Pedro vai deixar isso claro, que através do calor, através do fogo, Deus vai acabar com a terra, e vai falar, derrete, vai derreter, porque a terra, até as coisas que aqui na terra estão consumidos, estão possuídos, estão
deturpados, que vai ser derretidos, irmãos, porque nada aqui vai prestar. Por isso que o Senhor vai dizer: eu vou dar novos céus e nova terra, porque tudo vai ser feito novo, para que o meu povo possa habitar neste lugar. Assim como Noé sobreviveu com a sua família porque estava em santidade, assim quem estiver em santidade, nesse dia que vai derreter os céus, vai derreter a terra, vai derreter os habitantes da terra, você não vai estar mais aqui. Você já vai estar morando lá na glória. Aí Deus vai preparar tudo novo, para que a igreja possa habitar na terra. Irmãos, o dia do juízo vai chegar. O dia da cobrança, da prestação de contas vai chegar. E nós precisamos estar preparados na santidade e na piedade, porque o dia vai chegar, o dia da prestação de contas vai chegar, assim como chegou nos dias de Noé. Pedro está dizendo que vai chegar no dia de Cristo, voltar para buscar a sua igreja, e nós precisamos estar preparados. Para finalizarmos, eles estavam dizendo: Jesus está demorando. Você acha que Jesus está demorando? Porque Paulo, irmão, não é pastor Marcelo não, é Paulo. Paulo achava que Jesus ia voltar naqueles dias que ele estava vivo ainda. Se eu morrer, logo em seguida Jesus vai voltar. A igreja de Tessalônica estava tão crente que Jesus estava voltando, que eles começaram a doar seus pertences. Jesus vai voltar mesmo, para que eu preciso de carro? Jesus vai voltar mesmo, para que eu preciso de casa? Jesus vai voltar mesmo, para que eu preciso de 2 ternos? Aí Paulo chega lá e fala: não, calma gente, vamos esperar a vinda do Senhor com paciência. Ele vai vir, mas vamos aguardar com calma. E aí Paulo vai dar uma exortadinha lá, para eles não desfazerem daquilo que eles tinham. Porque, irmãos, eles achavam que Jesus voltaria naqueles dias. Essa carta foi escrita 60 anos depois de Cristo. E mesmo assim, irmãos, eles estavam ansiosos, dizendo que Jesus não ia voltar. E Pedro vai dar uma palavra de direção, de conselho, para mim e para a tua vida, porque se Jesus já tivesse voltado, você nem tinha nascido. Se você não tivesse nascido, você não estaria com ele lá na glória. Então tudo tem um propósito debaixo do céu. Pedro vai dizer assim, para eles que estavam zombando: ih, Jesus não vai voltar não, é tudo mentira. Ele vai dizer o seguinte, versículo 8: não se esqueçam disso, usando a palavra de Salmo 90, versículo 4. Não se esqueçam disto, amados, para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa. 2000 anos, irmão. 2000 anos. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa. Ah, o Senhor falou que ia casar em 2020, não tem nada como eu casar agora. O Senhor falou que ia me dar um carro, o Senhor falou que ia me dar uma casa, o Senhor falou que ia me dar a minha bênção. Olha aí, Deus. Você vai entender o manto. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, ele é paciente. Outra versão diz que ele é longânimo. Sabe o que é um longânimo? É que nem um elástico. Você vai esticando. Ele é desse tamanho, ó. Mas você vai esticando. Isso é longanimidade. Deus é longânimo. Às vezes nós nem tanto, né, irmãos? A gente, como diz o ditadinho, é pavio curto, que nem Pedro, mas somos transformados em nome de Jesus, amém? Ao contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento.
Deus é longânimo, sabe por quê? Porque Ele está nos dando a oportunidade de arrependermos dos nossos pecados, para estarmos preparados para o dia da sua vinda. Porque Deus, irmãos, você vai entender aqui agora, Deus, Ele não tem esse negócio como nós. Nós temos passado, nós temos presente e nós temos futuro. Na nossa mentalidade humana, racional, rasa, nós não conseguimos compreender Deus da maneira que Ele enxerga o tempo. Porque Deus, Ele enxerga o Kairós, é o tempo de Deus, o tempo eterno, o tempo da eternidade. Deus é eterno, Ele não tem divisão de tempo. Ontem, hoje e amanhã, Ele não tem, para Ele é tudo uma coisa só. Ele não tem passado, presente e futuro, para Ele tudo é presente. Então quando Ele fala para você assim, ó, Deus não tarda em cumprir as suas promessas, porque para Deus não tem espaço de tempo, Deus é eterno, para Ele tudo está acontecendo agora. Nós que somos ansiosos, nós que queremos as coisas para ontem, porque nós vivemos no cromos, mas Deus vive no Kairós. Quando nós entendemos que Deus é Deus, que vive no Kairós e entramos no tempo de Deus, então nós entendemos que Deus não está atrasado, nós entendemos que Deus também não está adiantado, nós entendemos que Deus está chegando na hora certa, no momento certo. Deus vai cumprir o que te prometeu, porque Ele é fiel para cumprir as suas promessas na sua vida. Irmãos, Deus é longânimo, está nos dando oportunidades para pregarmos o Evangelho aos nossos familiares, aos nossos parentes, para os nossos amigos, para aqueles que ainda não conhecem o Evangelho da graça, para que possamos apressar a vinda do Senhor. Pregue a palavra, como disse Paulo, seja tempo, seja fora de tempo, mas pregue a palavra. Ah, pastor, mas eu não subo nem na tribuna, como eu vou pregar? Prega lá para o seu amigo no trabalho, prega lá para o seu amigo na faculdade, na escola, prega onde você estiver passando. Eu sei que está fechado, mas modo de falar, por onde você passar, vai pregando esta palavra, porque esse Evangelho tem poder para trazer salvação. Pedro, para encerrarmos, se o pessoal do louvor quiser subir. Ele está trazendo esta palavra de ânimo, perseverança, para continuarmos aguardando a vinda do Senhor. Ainda que estão zombando, falando que Jesus não vai voltar, ele está afirmando que Jesus vai voltar. E para aqueles que não acreditam que Jesus vai voltar, quando Jesus voltar, haverá o juízo, e aí não haverá mais oportunidade para esses que ficaram. Mas nós que estamos preparados, estaremos encontrando com Ele lá na glória. Nós que estamos preparados, estaremos celebrando a ceia com o Cordeiro de Deus, porque o nosso Deus está nos alertando: vivam em santidade, vivam na piedade, porque a qualquer momento eu vou voltar. Porque ele vai dizer aqui no texto, para encerrarmos, versículo 10, e aí eu encerro: o dia do Senhor, porém, virá, mas como um ladrão. Como assim, pastor, virá como um ladrão? Se você soubesse que o ladrão ia chegar agora, você ia estar preparado para receber o ladrão. Você ia ligar para a polícia, você ia trancar as portas, você ia fazer a sua parte. Mas o ladrão não avisou: ó, amanhã, às 8 horas eu vou lá na sua casa roubar, viu? Deixa já tudo preparadinho, tudo arrumadinho, porque eu não quero fazer muita bagunça e não quero perder muito tempo. Deixa tudo organizado. Não, ele não avisa não, irmãos. Ele chega de surpresa, quando você vê, você até se assusta, porque você não estava esperando. Assim vai ser a vinda de Jesus.
Na hora que ninguém estiver esperando, ele vai vir. Mas o segredo, esteja preparado. Esteja preparado, porque ele está voltando.